gente falou de casamento e aí eu tenho uma pergunta. Você acha que só o amor basta? É sobre isso que a gente vai conversar com o César Romão. Que bom recebê-lo. Prazer. Prazer é todo meu. Seja muito bem-vindo, fique à vontade. É o título do livro Só o Amor Não Basta. Não é o título que assusta? Um pouquinho. Não é? Na realidade é assim, esse livro nasceu porque, Regina, toda vez que eu termino uma palestra, alguém vem conversar comigo. E uma das coisas que eu mais ouço quando termino as minhas palestras é o seguinte: Romão, eu amo meu marido, mas vou me separar. Romão, eu amo a minha mulher, triste. Mas vou me separar. E eu comecei a prestar um pouco mais de atenção nisso e comecei a fazer uma pesquisa junto às pessoas que se separam. Impressionante eu descobri que as pessoas se amam e se separam. Por isso que eu acho triste. Porque quando você acaba o amor, a solução é separar, mas se separar com amor dói, né, Romão? E a maioria das pessoas tem feito isso. Aí nasceu o livro, fruto dessa pesquisa. Eu descobri que só o amor não basta. Então, essa pesquisa me levou a escrever este livro. O livro tem diversas fontes de informação. A maioria delas versa sobre o seguinte: primeiro, não adianta só amar para ser feliz. Você tem que desenvolver competências para amar. Como assim? Primeiro, por exemplo, paciência. Não adianta só você ter amor, você tem que ter paciência. Você tem que compreender que a mulher pensa de uma maneira, o homem pensa de outra. Pensa mesmo? Pensa. Inclusive, nós temos diferenças genéticas astronômicas. Essas diferenças nos colocam, não seria uma disputa, mas elas nos colocam em posições diferenciadas. Por exemplo, o homem acaba de tomar banho e joga uma toalha em cima do edredom novinho. Aí a mulher diz assim: olha, não vai fazer isso, comprei hoje. Aí ele vai, faz de novo, e faz de novo. Você sabe que a mulher, na terceira vez que ela não é ouvida, vira ofensa. Ela se ofende. E o homem não entende isso. O homem, por outro lado, a mulher vai ao cabeleireiro, por exemplo. A maioria das mulheres reclamaram disso durante a pesquisa. Romão, passei um dia no cabeleireiro e meu marido nem notou quando eu cheguei em casa. Tem um jeito. Avisa que você vai. Então, entendeu? quer dizer, essas diferenças genéticas se refletem no comportamento e geram atritos. Exatamente. Ah, entendi. Então o livro, ele tem assim, ele tem tudo que o homem deve saber sobre a mulher, tudo que a mulher deve saber sobre o homem e fala sobre essas diferenças. Um outro exemplo, às vezes o marido está sentado lá no sofá, a mulher pergunta assim para ele: está pensando? Ele fala: nada, é verdade, não é mentira. O homem, ele ainda não saiu da caverna. De vez em quando ele entra na caverna. E fica. Fica lá, só tem ele lá. E a mulher vê isso como uma ofensa. Como é possível alguém não pensar nada? É possível, minha amiga. O homem tem momento que ele não pensa nada. A partir do momento que você começa a entender essas diferenças de comportamento, você começa a se dar melhor, porque você passa a compreender. Claro. Muitas mulheres, por exemplo, você não pode só demonstrar. Você pode pegar um carro, amarrar um laço, entregar com a vizinhança inteira vendo um carro maravilhoso. Ela quer o bilhete. Quando ela olhar para o carro, a primeira coisa que ela quer: mas cadê o bilhete? Pô, mas eu te dei um carro. E se der só o bilhete, também não resolve? Também não resolve, tem que vir junto. Bom humor faz parte dos relacionamentos? O bom humor, na realidade, é o seguinte: nós temos que ter uma visão mais simples e mais leve da vida. Não é nem questão de humor. Concordo plenamente, Romão. A gente não pode encarar as coisas como definitiva. Então acontece uma coisa, de repente uma diferença de família, qualquer outra coisa, e você já tem isso como definitivo. Muito bem. Às vezes a família gera atrito entre o casal. Como é que a gente consegue equilibrar isso? Porque eu tenho a minha família, você tem a sua família, mas nós nos amamos. E como é que a gente equaciona e equilibra esses pratinhos todos? A família, ela é um contexto de desafios. Por quê? Sem dúvida. Porque todos numa família são diferentes. Todos pensam diferente. Talvez esse, Regina, seja o nosso maior desafio. Eu acho que quando Deus castigou o homem e a mulher, ele não expulsou do paraíso. Ele disse: vocês vão ficar no paraíso, mas viverão em família. Né? Então, esse é o nosso grande desafio, é conviver com a família. Agora, você também não pode olhar para sua mulher ou para seu marido como se ele fosse a família, que é o que acontece. Ótimo isso. Então, o cidadão olha para
a mulher e fala assim, você é igual às suas irmãs, você é igual às suas primas e vice-versa. Eu acho que você tem que ter uma visão concentrada e lógica da pessoa que vive com você. E separar o indivíduo da família. Tem que separar. É difícil, não? Mas tem que separar. Porque se você não separa, você leva esses restícios. E aí você criou uma projeção sobre aquela pessoa com a qual você se relaciona, e aquela projeção não é realidade. Quando você vive com alguém em cima de uma projeção, você não vê a pessoa como ela é. Sem dúvida. E aí a pessoa está apanhando, não sabe nem porquê, né? Mas você sabe porque está batendo. Olha que interessante. É verdade. Então o outro lado apanha, não sabe porque está apanhando, mas você tem certeza absoluta de por que você está fazendo aquilo. Então, essa é uma outra... Não quero dizer dica porque não é dica, mas é uma outra orientação importante. Separar o indivíduo da família. E você não pode generalizar. Às vezes você tem uma pessoa diferente, às vezes tem 10 pessoas numa família, todas são diferentes, de repente tem uma que é a que você escolheu, fala, oh, essa é a bacana, essa é a legal, eu não posso misturar. E a gente não deve generalizar também os conceitos que a gente tem. Como assim? Então, por exemplo, as mulheres, todo homem é isso, é aquilo, toda mulher é isso, é aquilo. Toda sogra. Toda sogra. Esse é um conceito antigo que atrapalha bastante. Porque quando você chega até alguém com uma pré-concepção, isso é ruim, atrapalha a parte verdadeira desse relacionamento. Qual é o maior desafio para a vida 2? Paciência. Paciência. Muito. E essas orientações são para casais homoafetivos também? Também, por quê? Porque esse livro é muito interessante. Aliás, recebo correspondência, ele está em vários países. Depois do Brasil, o país que ele faz mais sucesso é a Itália. Nós temos muito em comum com os italianos, né? Sim. Eu tenho 12 livros na Itália, tenho 12 na Rússia, são países que esses livros todos fazem sucesso. O livro não trata exclusivamente homem e mulher, ele trata do relacionamento afetivo, do amor. Então, as pessoas que querem conviver através do amor, elas têm que ter esse contexto. Elas têm que conhecer essas diferenças entre um e outro. Elas têm que entender que não dá... É como filho, por exemplo. A pessoa tem 3 filhos. Você sabe que você não pode falar da mesma maneira com os 3. Os 3 são diferentes. Se você quiser, por exemplo, fazer algo romântico com a sua cara metade, não dá para ficar em cima da hora. Tem que começar uma semana antes. Por quê? Para ir preparando o clima. Exatamente, tem que ter clima. O clima acabou, né? Eu acho que hoje as pessoas não preparam mais o clima. É tudo muito rústico. Passa um WhatsApp, né, à tarde para fazer de noite, exato, né? Ou na hora. Estou aqui na cozinha, estou subindo. Vem aqui, né? Então, assim, a paciência... Então, é o cuidado de uma maneira geral, inclusive nos detalhes. O amor, ele tem isso, Regina. Ele precisa de cuidado. Talvez na nossa vida o amor seja aquilo que mais requer o nosso cuidado. E olha, ninguém vive sem amor. Você pode até existir, mas você vai se afastar da felicidade. Porque é tão difícil você ficar com alguém que você não ama. É tão difícil você se relacionar com alguém que não te ama. Eu acho que é impossível, Rubão. Você já reparou uma coisa nas mulheres também? Quando você pergunta para uma mulher que tipo de homem você quer, a primeira resposta que vinha na pesquisa era assim: eu não quero um homem assim, eu não quero isso, eu não quero... As mulheres primeiro respondem o que não querem. Depois elas vão pensar no que quer. Então eu sugiro no livro que elas façam uma inversão disso. Ótimo. Você tem que ter um pensamento claro, nítido, do que você pretende, do que você quer. Porque se você não construir a sua vida afetiva, você irá viver com a vida afetiva que o mundo te der. E ela é bem distante da felicidade. E a essa mesma pergunta, como que os homens respondiam? Que tipo de mulher você quer? Por incrível que pareça. Primeira coisa, gostosa. Não me surpreende. Entendeu? Porque é verdade. Você fala para um homem, né? É como outro dia eu participei de um programa onde dizia que o brasileiro era o homem número 1, o homem brasileiro é o número 1 que faz mais sexo no planeta. Tá certo? Segundo lugar, mexicanos, os franceses vinham em quinto. E aí houve um questionamento naquele dia, e eu questionei as pessoas que estavam presentes. Eu falei: vocês acreditam nessa pesquisa? Você acha mesmo que você vai perguntar para um brasileiro quantas vezes ele faz sexo por semana, ele vai dizer nenhuma? Ele aumenta tudo. Porque a pesquisa é feita
A partir dos A partir depoimentos. do depoimento Então, se o dele. depoimento é falso, O brasileiro mente. Ele mente, principalmente com relação a isso. Então, o homem, ele ainda tem essa conotação que eu chamo da caverna. Sabe? Nós temos ainda, o homem, ele tem ainda no DNA essa coisa da caverna. Por quê? Na época da caverna, quem ficava na caverna? A mulher. e ele saía E ele saía para caçar. caçar. Quem é que fez o homem parar de caçar? Olha que interessante. Foi a mulher, porque foi a mulher que descobriu a agricultura. Foi a mulher que um dia chamou ali, os homens, falou, vamos parar, não precisa mais sair. Ó, eu plantei isso aqui, a mulher descobriu a agricultura. Graças a isso, o homem passou de caçador a coletor. A mulher, ela tem uma força transformadora desde o início da humanidade. Ela precisa usar mais. Como? Usar mais como, Romão? Eu acho que a mulher precisa se impor mais. Existe uma coisa que eu vejo muito, essa coisa da mulher quer ser igual ao homem. Eu me pergunto, por que igual? Vocês são superiores? Essa coisa da igualdade, eu quero salário igual, eu quero posição. Você tem hoje no mundo 20% de mulheres CEOs dentro das empresas no mundo inteiro. Ah, os homens têm 60%, nós queremos igualdade. Olha, vocês podem ser melhores. Uhum. Vocês têm processos cognitivos muito superiores aos nossos. Vocês são extremamente intuitivas. A mulher é intuitiva ao máximo. Usa pouco a sua intuição. Usa muito pouco, precisa usar mais. O homem já não é intuitivo. Ele é meio abobalhado para certas coisas. Uhum. Tanto é que se você pedir para um homem, olha este leite que eu coloquei para ferver. Vai transbordar. Vai ferver, vai sujar o fogão, vai cair no chão, e você vai entrar na cozinha, ver aquela sujeira, ele vai estar lá, ele vai estar olhando. Ele falou, você falou para eu olhar. É para olhar, eu estou olhando. Como para encerrar, as pessoas ainda acreditam que a vida 2 vale a pena? Muitas. Muitas. Existe muita gente desiludida, sabe? Muita gente desiludida. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Justamente esse livro foi feito para combater isso, para diminuir isso também. Eu faço palestras sobre isso. Eu acho que a gente precisa correr dessa desilusão. O passado tem que ficar no passado. Sim, Sabe? sem dúvida. Se você errou, tenta acertar agora. Você tem mais chance, você tem mais experiência, você conhece mais coisas. É possível ser feliz. E eu acho que é importante não desistir do amor. Nunca. Nunca. Porque ele é a nossa força motora. Exato. E se tivesse mais amor no mundo, a gente não ia estar como a gente está, não é? Nossa, a situação seria muito diferente. Seria tudo muito diferente. Foi um prazer conversar com o César Romão. Ele é escritor e palestrante, e você encontra o Romão no Facebook. Facebook é Romão César. Tudo junto, Romão Tudo César? Junto, tudo junto. Vamos continuar esse bate-papo outro dia? Quando você quiser. Inclusive, eu vou pedir para quem estiver nos assistindo já mandar algumas perguntas, que aí a próxima vez que a gente sentar para bater papo, eu posso fazer as suas perguntas de casa, porque eu tenho certeza que tem muita gente querendo perguntar. Homens e mulheres. Parabéns pelo sucesso. Muito obrigada, viu? Bom final de semana. Obrigado. Com muito amor. Obrigada, Romão. Amor. A gente tem que ter pique e disposição para ter paciência e desfrutar da vida. Ter amor. Para viver.